nossa passagem-chave, tá? Nós estamos falando sobre vida de oração. Eu intitulei essa mensagem como Vida de Oração, aprendendo com os Colossenses. Os Colossenses, eles têm uma mensagem muito interessante para nós, para mim, para você que deseja ter uma vida de oração. Eles foram inclusive elogiados. Eles foram também ensinados por Paulo, a terem uma vida de oração, e isso é bastante interessante. Por isso eu quero trazer hoje uma mensagem para que a gente possa também ter uma vida de oração, e aí até fazendo algumas perguntas, para que a gente possa responder no final, já que o propósito é vida de oração, quais são as implicações disso, o benefício? Como podemos ter uma vida de oração genuína, verdadeira, E o que devo fazer para que a minha vida seja uma vida de oração? Analisando essa carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, nós vamos, se você estudar essa carta, você vai perceber que a igreja lá em Colossos, ela estava enfrentando aí passando por alguns ataques, tendo alguns ataques de falsa doutrina, e esses falsos ensinos estavam atingindo a igreja de tal maneira que o pregador deles lá, quem estava à frente do trabalho, que é Epáfras, ele é mencionado no capítulo 1, versículo 7, ele foi até Roma à procura de Paulo. Paulo estava preso, inclusive preso porque ele estava, por ter pregado o evangelho, Paulo estava preso, e aí Epáfras, então, busca Paulo no sentido de tentar entender o que estava, como que ele poderia lidar com essa situação que estava acontecendo lá na igreja. E, aliás, eu queria até abrir um parêntese aqui, para fazer uma pergunta. Você se recorda de algum irmão que foi influenciado por doutrina extra-bíblica, fora da Bíblia, ou que muitas vezes o mundo religioso prega e que não está na Bíblia, e que levou ele a se desviar do caminho e seguir homens e doutrina humana? Alguém se lembra de alguém aqui? Eu consegui me lembrar de pelo menos dois. Então não é só eu que tive essa experiência, Então veja, aqui já tem um cuidado para nós, para a gente ficar atento. Eu já recebi várias vezes, e recebo ainda, videozinhos no WhatsApp, ou eu vejo em grupo, irmãos mandando pregações ou ensino de outras pessoas fora, e comentando sobre o assunto. Eu costumo ter muito cuidado, aliás, até alertaria você ter cuidado. Primeiro, analisar se aquela pessoa que está pregando, ela é batizada, e se ela é batizada da maneira bíblica. Porque se ela não é batizada da maneira bíblica, o Espírito Santo não está nela. E se o Espírito Santo não está nela, o que ela está pregando é uma ideologia ou uma interpretação bíblica que não tem inspiração divina. Porque isso é muito claro, uma vez que a Bíblia mostra que aquele que é batizado tem o Espírito Santo. O Espírito Santo age na pessoa. Então, esse é um cuidado que eu particularmente costumo ter. E se você não tem, eu sugiro que você tenha, antes de dizer amém, compartilhar um vídeo. Muitas vezes é bonito, é bastante interessante, mas é diferente, pode ser ideologia ou não. Para você ter uma ideia, lá no capítulo 2, versículo 8, se você me acompanhar aí, você vai ver que o que estava acontecendo lá com os colossenses eram ensinos que não passavam de filosofias vãs, ou seja, argumentos que não tinham valor nenhum, que não tinham acréscimo nenhum, e eram coisas enganosas que estavam levando o povo à escravidão, e mais, eram coisas fundamentadas em tradições e sabedorias humanas. O versículo é muito claro em dizer lá no finalzinho, e não em Cristo. Eram fundamentados nos elementos, princípios elementares desse mundo, ou seja, sabedoria humana, mas não em Cristo Jesus.
alguma coisa tinha errado ali. Possivelmente, talvez o Espírito Santo não estava na pessoa e ele estava pregando algo que ele achava que era. Okay? Então, só um detalhezinho aí para abrir parênteses aqui, mas veja como encaixa, né? Esse cuidado que nós devemos ter. Bom, na busca então pela orientação de combater essa heresia, né? Lembrando que heresia, qualquer coisa que esteja além da Bíblia é heresia, ok? Então, Paulo junto com Timóteo provavelmente foi quem escreveu, que Paulo já tinha o espinho na carne, ao que tudo indica era problema de visão. Provavelmente quem escreveu a carta foi Timóteo, que está mencionado lá no versículo 1, e aí eles escrevem a carta com dois propósitos. O primeiro, animar os irmãos pela dedicação, o amor, o zelo que eles tinham pelo Senhor e também por toda a humanidade, por toda a irmandade, né, dos irmãos, e também alertá-los sobre essa relação em relação aos cuidados que eles deveriam ter com os falsos ensinos. E é interessante que ao lermos a carta, nós vamos encontrar 3 belíssimas orações que devem nos ajudar melhor em nossos pedidos para Deus, principalmente em colocar nossos pedidos diante de Deus sempre em harmonia com a vontade de Deus. E para essa noite eu separei aqui para a gente analisar a primeira dessas orações que está lá no capítulo 1. A partir, eu vou contextualizar aqui um pouco, mas eu vou fazer uma leitura do capítulo 1, versículos 4 ao 8. Diz assim: vou ler do 3. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo mundo, esse Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Então olha que interessante, né? O apóstolo Paulo e os seus companheiros estavam na prisão, né? Estavam orando, ouviram falar por meio de Epáfras sobre a fé e a esperança que esses irmãos lá em Colossos tinham no Senhor, também pelo amor que eles tinham pela irmandade, sendo inclusive resultado do ensino da palavra trazida por esse irmão chamado Epáfras, que era ministro da palavra. E a partir daí, o apóstolo Paulo e os seus companheiros não deixaram de orar por eles. Olha que interessante, não deixaram de orar por eles. E onde nós vemos isso? No versículo 9. Aí eu quero convidar você para a gente ler aqui o 9. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos o relato de Epáfras, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. O apóstolo Paulo está trazendo aqui para esses irmãos e relatando nesse versículo 9 3 pedidos especiais que estavam nas orações de Paulo e dos companheiros deles. Eles ouviram falar de coisas interessantes que agradavam a Deus, e eles orando, eles pediam para esses irmãos de Colossos que eles estivessem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. 2, com toda a sabedoria. 3, entendimento espiritual.
O que significa isso, né? Aliás, certamente, esses pedidos nos ensinam a mim e a você, como nós devemos orar pelos irmãos e também por nós, para que tenhamos uma vida de oração que certamente agrade ao nosso Deus. Eu quero dividir 3 pontos esse versículo 9, para que a gente possa entender melhor o que significa cada ponto, o que Paulo quis dizer, né, com cada ponto desse, que certamente trouxe um enriquecimento, uma vida espiritual muito melhor para esses irmãos. Então, o primeiro ponto aqui é cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus. Perceba então que Paulo está mencionando que é um alvo, né, a ser alcançado, ser cheio da vontade, ser cheio do conhecimento da vontade de Deus, certo? Sim ou não? Sim. Não. Ser cheio do pleno conhecimento. É diferente ser cheio do conhecimento e ser cheio do pleno conhecimento. E aí eu queria até fazer aqui uma observação sobre o que é isso. Eu vou até passar mais uma mensagem aqui, A João Ferreira de Almeida, revista atualizada, a versão revista atualizada, ela vai dizer assim: e pedir que transbordeis do pleno conhecimento. Alguém tem essa versão? E pedir que transbordeis do pleno conhecimento. Essa versão, ela significa, no original, ela significa estar completamente cheio, tornar abundante, tornar cheio, né? Ou estar cheio até a borda. Então veja, olha o que o apóstolo Paulo está pedindo para aqueles irmãos, para que eles tivessem, e aí eu vou pegar isso aqui, alguém consegue ver o limite aqui? Todos conseguem ver o limite? Esse copo está cheio ou está vazio? Como que ele está? Quase cheio. É assim que o apóstolo Paulo orou para eles? O apóstolo Paulo orou para eles estarem assim? Ou estarem assim? Ou estarem assim? Transbordeis, né? Então, olha, não é para ter, nosso coração, ele não precisa ser completo, né? Dentro do. Ele não precisa ser completo, cheio até aqui à frente, ele pode ser transbordante. É isso que o apóstolo Paulo quer, e é por isso que ele orou, para que sejamos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, ou conforme diz a João Ferreira de Almeida, revista atualizada, transbordeis do pleno conhecimento de Deus. Ou seja, para a gente transbordar, o conhecimento ele não tem limite, nós podemos ir acima do limite. Se quisermos fazer a vontade do Senhor, se quisermos ter uma vida de oração genuína, nós podemos fazer isso. E imagine uma pessoa rica, né? Uma pessoa rica, ela está suprida financeiramente, não é? O alvo aqui é estar suprido espiritualmente, é não faltar. Nós temos dificuldades, né? Sempre falta alguma graninha, né? Fecha no final do mês no vermelho, né? O rico não, o rico ele é suprido financeiramente. Nós devemos ser ricos espiritualmente. O alvo aqui é exatamente isso, para que sejamos ricos espiritualmente. E é por isso, né, nós precisamos ter uma busca incansável, uma busca constante de aprendizado da palavra de Deus. E para que isso aconteça, eu e você, nós temos que intensificar o nosso estudo na palavra de Deus e aproveitar todas as oportunidades para isso, né? Todas as oportunidades existentes na congregação. É aulas, é estudos, é pregação, é reunião de edificação, é reunião de quarta-feira, é o evento que o Ronaldo e o Almir estão programando aí, que é um jantar congregacional. Enfim, temos que aproveitar toda a oportunidade, porque assim nós estaremos transbordando,
Senão a gente vai ficar só ali, no mediano, vai ser cristão mediano. Deus, o Senhor, não quer que sejamos cristãos medianos, né? E sabe por quê? Exatamente como eu falei. Aliás, Deus não quer que sejamos cristãos medianos, e Deus também, Ele não pode ser servido sem que haja conhecimento da parte do adorador. Vou repetir. Deus não pode ser servido sem que haja conhecimento da parte do adorador. Você se considera adorador? Adoradora? Amém. Mas eu espero que você tenha conhecimento para adorar o Senhor. Porque se você não tem, é importante, você precisa ter conhecimento para adorar a Deus, para que Ele aceite a sua adoração. Um exemplo disso está, aliás, uma ilustração disso, está lá em Romanos 10, versículos de 1 a 3, que diz assim. Vou voltar aqui. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Eles ainda não eram salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria não se submeteram à justiça de Deus. Então veja, quando não buscamos conhecer a Deus, ignoramos a justiça de Deus e procuramos estabelecer a nossa justiça. E a justiça aqui tem a ver com vontade, né? A justiça de Deus é a vontade de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui, você pode achar que eu estou falando mal, mas não é falando mal. Eu estou constatando um fato, que não é mentira. Ontem nós tivemos não, estou fora. Não, glória ao Senhor, estou fora. Nós não tivemos. Mas ontem houve, ontem foi um dia em que o mundo religioso fez peregrinação, fez visita em santuário, fez passeata com uma imagem, carregando uma imagem, adorando uma imagem, beijando uma imagem. Deus não pode ser servido sem que haja conhecimento. Ok? Isso é muito claro. Você não vai encontrar esse tipo de instrução na Bíblia. Não vai encontrar. Então, esse é um exemplo de pessoas buscando Deus sem conhecimento, ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. É triste, é lamentável isso. E aí eu quero que você aplique isso para a sua vida, assim como eu vou aplicar para mim. Como está o seu conhecimento da vontade de Deus, meu irmão e minha irmã? Os seus atos para com Deus se baseiam no conhecimento da palavra ou naquilo que você acha que é correto? Você está cheia, você está transbordante da vontade de Deus? Se sim, amém. Se não, pelo menos você está se esforçando, ou qualquer outro atrativo tira a oportunidade que você tem de crescer. Às vezes é assim, nós nos programamos para ir para a igreja e aí surge alguma outra situação e aí a gente, depois eu vou. Perde a oportunidade de crescer, de transbordar. Temos que ser transbordantes. Segundo ponto é em toda a sabedoria. Se você acompanhar aí, né, no 9, ele vai falar a segunda parte, né, ele vai falar em toda a sabedoria. O que significa isso? Né? A sabedoria, primeiro, né, a sabedoria vista nesse versículo aqui, assim como em toda a Bíblia, ela não é igual à sabedoria do mundo. O apóstolo Tiago, ele vai escrever sobre isso na sua carta e ele vai mostrar que são coisas distintas. A sabedoria do mundo é uma coisa, a sabedoria de Deus é outra coisa totalmente diferente. Ou seja, o mundo, para o mundo, né, a sabedoria está ligada ao intelecto, né,
é um conhecimento sobre determinada coisa, um conhecimento intenso, né, sobre determinada coisa, ou uma experiência adquirida ao longo de um tempo. E na época de Jesus, era assim, os gregos, eles valorizavam muito a sabedoria, né? Isso era muito comum e presente, né, na sociedade grega. Mas a sabedoria aqui, ela tem a ver com a vontade de Deus e a aplicação na vida do cristão. Sabedoria mencionada na Bíblia, ela tem a ver com a vontade de Deus e a aplicação na vida do cristão. Para você ter uma ideia, Provérbios 9, 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. E aí, já aplicando nessa parte para nós, se você está aqui hoje, é porque você é sábio, porque você é sábio, pois você teme ao Senhor. Não, você não estaria aqui. Mas esse é o princípio da sabedoria. Esse é o começo da sabedoria. Mas se você está buscando, você está em busca, né, do pleno conhecimento de Deus, aí você precisa de toda a sabedoria, que é a oração do apóstolo Paulo. Só assim nós vamos conhecer Deus. Toda a sabedoria. Então, se você está aqui, amém, você teme ao Senhor, você já tem sabedoria. Mas não fique só nisso. Não se conforme só com isso, né? Esse é apenas o princípio, é pouca sabedoria. Ok? Tiago 1,5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, e aqui não é, aqui é só o princípio, né? Ele não está falando do princípio, porque todo mundo que tem ao Senhor tem um princípio, tem um pouco de sabedoria. Ele está dizendo: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém. Ele será concedido. Ou seja, nós devemos buscar toda a sabedoria de Deus. Isso irá estreitar o nosso relacionamento com Deus, isso irá estreitar o nosso relacionamento com os irmãos, porque nós vamos entender e orar pelos irmãos e para nós mesmos e melhorar nosso relacionamento com o soberano Deus. E aí o terceiro ponto é entendimento espiritual. O que significa isso? Significa conhecer exatamente, inteiramente e completamente, tendo entendido e praticado o que foi ensinado. Um exemplo fantástico está aqui no versículo 6, me acompanhe lá, capítulo 1, versículo 6. Falando dos Colossenses, diz assim, Paulo o versículo 6 vai terminar dizendo que eles ouviram a palavra, né, que chegou até eles, e aí diz assim: por todo mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês estão frutificando e crescendo, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda sua verdade. Então veja, que o entendimento espiritual, né, aliás, a sabedoria, né, é o resultado do discernimento obtido pelo conhecimento. Mas o conhecimento ele é transmitido ao outro quando o indivíduo revela, em termos racionais, o que está na sua mente. Então, o que ele recebeu, ele está transmitindo. Esse é o entendimento espiritual que ele obteve. E, de maneira mais clara, né, o entendimento espiritual é a compreensão das coisas do Espírito. E é por isso, aliás, esse terceiro ingrediente, né, da oração que o apóstolo Paulo fala, parece nos mostrar que o pedido de oração de Paulo, seus companheiros, era para que os colossenses tivessem a habilidade de enxergar claramente as situações e analisar elas conforme convém espiritualmente.
Então isso para nós também é interessante, porque mostra a necessidade de vida de oração. Ou seja, nós precisamos estar intimamente ligados com o Espírito Santo, para que tenhamos essa sensibilidade de compreender as situações ao nosso redor e agirmos de acordo com a vontade de Deus. Isso nós só vamos analisar, nós só vamos conseguir, se nós tivermos uma vida de oração, mas com conhecimento, claro, para que a gente tenha uma vida espiritual genuína. E aí fazendo já uma aplicação para nossas vidas, em seguida eu vou fazer a conclusão. Como você trata situações que surgem à sua frente? De maneira carnal ou de maneira espiritual? E aquelas situações que se referem a irmãos na congregação? Você ora antes para que o Espírito Santo venha lhe dar o entendimento espiritual necessário? E a conclusão, ela está aqui nos versículos 10 ao 14. Me acompanhe. Então veja, o apóstolo Paulo expôs o quanto aqueles irmãos eram dedicados a nós. E aí ele fala: por essa razão, desde que ouvimos, não deixamos de orar por vocês. E ele falou sobre 3 pontos bastante importantes, especiais aqui para eles. E aí ele vai concluir assim: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e que em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Nessa oração é possível, inclusive, responder as perguntas que eu fiz lá no início. Quais são as implicações, os benefícios, Aprendemos a pedir que o nosso conhecimento a respeito das coisas de Deus cresça e nos encha, nos transborde com toda a plenitude de Deus. E dessa forma, não seremos levados por ensino diferente do Evangelho. Lembra que eu comentei que o contexto da carta é sobre heresia, E como ter uma vida de oração genuína? Quando aprendemos a pedir, tanto por nós, como pelos nossos irmãos, que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E o que devo fazer para que a minha vida seja de oração? O que você deve fazer para que a sua vida seja de oração? Aprender a orar pedindo toda sabedoria. Toda sabedoria. Mais que isso, pedindo com coração desejoso de fazer a vontade de Deus. Porque aí Deus, que lê mentes e corações, vai compreender que realmente você deseja isso, para que você viva de maneira digna do Senhor, buscando sempre agradá-lo, praticar a sua verdade, e cada vez mais buscar conhecer a vontade de Deus e ter um entendimento espiritual, ou seja, busca intensa, busca incansável. E dessa forma, tenha certeza, meu irmão e minha irmã, além de nos aperfeiçoarmos espiritualmente, vamos nos estreitar o nosso relacionamento com Deus, e tenha certeza, não terá ensino, não terá pessoa, não terá nenhuma tradição que nos leve a desviar do Senhor e do nosso relacionamento com Ele. Amém? Amém. Vamos orar. Maravilhoso Deus, soberano, grandioso, Pai de infinito amor e imensa misericórdia, nós queremos também, Deus amado, estar cheios do pleno conhecimento,
estarmos transbordando do pleno conhecimento da vontade do Senhor, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Que o Senhor Deus olhe para os nossos corações, que o Senhor Deus possa ver em nós o desejo de mudança, de perfeição perante o Senhor. Que nós possamos, Deus, ser aquilo que o Senhor deseja, que nós possamos pedir para que os irmãos sejam cheios de sabedoria, entendimento espiritual, no pleno conhecimento, e que todos nós possamos crescer dessa maneira, Pai. Porque assim nós temos certeza que nós iremos agradar ao Senhor, e nós temos certeza que nada irá nos afastar do Senhor. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, pela mensagem, que ela venha tocar, nos incomodar, para que possamos ser aquilo que o Senhor deseja e tenhamos vida digna perante o Senhor. É para a honra e glória de Ti que oramos agradecidos e encerramos esse culto no nome santo de Jesus. Amém.